Setembro de 1015. Uma frota de navios de guerra entrou pelo Rio Douro. Não havia ninguém para resistir. Não havia exército organizado. O homem que governava estas terras tinha sido assassinado anos antes, e o vazio que deixou nunca havia sido preenchido. Os invasores ficaram 9 meses. Saquearam mosteiros, queimaram aldeias, levaram cativos, e quando finalmente partiram, o território que um dia se chamaria Portugal estava destruído, sem liderança, sem dono. Sem um conde, aquelas terras não eram um condado, eram apenas terra. E terra sem dono some do mapa. O condado portucalense quase desapareceu aqui. Não em batalha épica, não por conquista gloriosa, mas por abandono, por vazio, por um momento em que ninguém estava no lugar certo para dizer não. Neste vídeo, você vai descobrir quem eram esses vikings, por que encontraram o Douro completamente aberto e qual foi o fio, fino como uma lâmina, que impediu Portugal de ser apagado antes de existir. Para entender por que o Douro estava aberto em 1015, é preciso recuar alguns anos e olhar para um condado que já estava sangrando muito antes dos primeiros navios aparecerem no horizonte. O condado portucalense não era um reino, era uma criação administrativa do Reino de Leão, uma faixa de terra entre o Minho e o Mondego, concedida em 868 a Vímara Pérez como recompensa pela reconquista do norte. Durante 1 século e meio, os seus condes governaram com relativa autonomia. Construíram igrejas, repovoaram aldeias devastadas, estabeleceram uma identidade própria, mas dependiam, em última instância, da proteção leonesa. E em 1015, essa proteção estava ocupada com seus próprios problemas. O Reino de Leão atravessava uma de suas crises dinásticas mais agudas. Afonso V era rei, tinha assumido o trono aos 5 anos, em 999, após a morte do pai, Bermudo II, e ainda consolidava sua autoridade sobre uma nobreza dividida e pouco obediente. Não havia tropas disponíveis para defender uma fronteira periférica. Enquanto Leão olhava para dentro, o Douro ficava sem guarda, e no norte da Europa havia quem soubesse disso. E a sul, outro colapso mudava o equilíbrio de toda a península. O Califado de Córdoba, durante décadas a potência dominante do Ocidente Ibérico, estava se desintegrando em pequenos reinos muçulmanos independentes, as chamadas taifas. Para o Reino de Leão, isso era simultaneamente uma oportunidade e uma distração. Havia territórios a reconquistar no sul, e os olhos do reino estavam virados para lá. O condado portucalense, no extremo noroeste, deixou de ser prioridade. Ninguém estava olhando para o Douro. E foi exatamente nesse momento que o condado perdeu o único homem que poderia ter mudado isso. Mendo Gonçalves, o último conde reconhecido do Portucale, havia sido assassinado em torno de 1008 ou 1009. As fontes medievais divergem na data exata. As circunstâncias são obscuras, provavelmente uma disputa entre os grandes senhores da região. O tipo de violência que era comum num território sem uma autoridade forte o suficiente para impor ordem. Com ele, morreu a única figura com poder suficiente para mobilizar uma resposta militar coerente. O condado ficou sem conde reconhecido, sem comando unificado, com uma costa aberta e um rio que entrava fundo no território. Os vikings não precisaram forçar nenhuma porta. A porta já estava escancarada há anos. Os navios que entraram pelo Douro em setembro de 1015 não eram os primeiros vikings a pisar estas terras. Desde o século IX que as costas do noroeste peninsular conheciam as incursões nórdicas. Quando os vigias avistavam as velas no horizonte, as aldeias costeiras não esperavam para saber o que queriam. Mas 1015 era diferente. Não era uma incursão viking de pilhagem rápida, era uma ocupação. E à frente dessa frota vinha alguém que conhecia cada caminho, cada fortaleza, cada ponto fraco do condado, porque havia crescido dentro dele. Ordonho Mendes, filho do conde assassinado, Mendo Gonçalves, herdeiro sem trono. As crônicas não explicam se ele recrutou os vikings ou se chegou com eles como aliado. O que registram é o resultado.
O filho do conde voltou ao Douro, mas não voltou para defender o condado do pai. Voltou para tomar o que considerava seu, a qualquer custo. E custou muito, sobretudo aos que não tinham nada a ver com a disputa. Os invasores estabeleceram uma base operacional no estuário do Douro e, durante os meses seguintes, lançaram ataques sistemáticos para o interior. Mosteiros que eram fontes de riqueza concentrada, com muralhas fracas, foram saqueados. Aldeias foram queimadas, populações foram capturadas para serem vendidas como escravos nos mercados do norte. A rede de repovoamento que os condes portucalenses haviam construído pacientemente durante décadas começou a desfazer-se. Famílias que tinham chegado para cultivar terras reconquistadas fugiam agora para sul, para leste, para qualquer lugar que ficasse longe do rio. O condado não tinha como responder. Sem conde legítimo, sem comando central, os senhores locais agiam de forma isolada. Alguns resistiam, mas a maioria recuava. A autoridade leonesa, convocada por mensageiros desesperados, demorava a responder. Cada semana que passava, a destruição ia mais longe. O que Ordonho Mendes não calculou foi o preço da sua escolha. Tomar um condado com uma frota nórdica não é conquistar, é destruir. E ao destruir, ele eliminou a única coisa que tornava aquelas terras valiosas, a estrutura que as mantinha vivas. Era a própria linhagem condal a consumir-se por dentro. E foi aqui que o problema deixou de ser militar para se tornar existencial. Sem um conde legítimo e reconhecido, o condado não era um território político, era apenas terra. Terra que o Reino de Leão podia absorver. Terra que os senhores vizinhos podiam ocupar quando a poeira baixasse. A identidade portucalense, aquilo que distinguia estas terras de qualquer outra fronteira leonesa, dependia de uma continuidade de governo que estava completamente interrompida. Ninguém em 1015 usava a palavra Portugal, mas aquilo que tornava Portugal possível estava se desfazendo. E então alguém precisou tomar uma decisão. Não um conde, não um rei. A resposta viria de onde ninguém esperava. A resposta não veio de um único herói. Veio de muitos. Os senhores locais que, sem conde, sem ordens, sem garantia de vitória, escolheram resistir. Os documentos monásticos do período mostram que algumas das estruturas do condado continuaram a funcionar durante a ocupação. Havia quem cobrasse impostos, quem protegesse os mosteiros que ainda restavam, quem mantivesse acesa a ideia de que aquele território tinha dono. Era pouco, mas era o suficiente para que o condado não desaparecesse completamente enquanto a ajuda não chegava. E a ajuda chegou. Afonso V de Leão, finalmente liberto das pressões internas que o haviam paralisado, atravessou as montanhas com um exército. O que se seguiu, as crônicas não contam com o detalhe que gostaríamos. Não há batalha com nome, não há general celebrado, há apenas o resultado, e às vezes o resultado diz tudo. Os vikings resistiram durante meses à pressão crescente, cercos às suas posições no Douro, bloqueios às rotas de abastecimento, confrontos nas margens do rio. Uma ocupação que havia começado como oportunidade ia se tornando armadilha. A frota viking que havia chegado a um território sem defesa encontrou no fim um território que não queria morrer. Em 1016, a frota partiu. Ordonho Mendes, o herdeiro que escolhera o lado errado, foi apagado da linhagem condal como se nunca tivesse existido. A memória medieval tem esta crueldade eficiente. Aqueles que perdem não merecem nome. O Douro voltou a ser um rio portucalense. Mas o preço tinha sido alto. Mosteiros destruídos que levariam décadas a reconstruir. Redes de repovoamento desfeitas. Uma nobreza exausta. Era como se o trabalho de Vímara Pérez, o homem que em 868 havia organizado e repovoado estas terras, tivesse sido parcialmente desfeito em 9 meses. O que uma geração constrói, outra pode destruir surpreendentemente rápido.
Além disso, ainda havia um vazio no topo do condado que precisava ser preenchido, porque expulsar os vikings era apenas metade do problema. A outra metade era reconstruir aquilo que eles tinham destruído. Portugal não existia em 1015, mas o que existia, aquele fio de identidade, de continuidade, de linhagem, sobreviveu por uma margem que os historiadores raramente sublinham com a ênfase que merece. E não era a primeira vez, nem seria a última. Desde Vímara Pérez, em 868, que este povo aprendera a construir em cima das ruínas, a repovoar o que foi queimado, a reconstruir o que foi destruído, a resistir quando a lógica dizia que não havia mais nada para salvar. Em 1015, foi o Douro. Em 1385, em Aljubarrota, foi a própria existência do reino contra o exército mais poderoso da península. Em 1640, foi a Restauração, 60 anos de União Ibérica desfeitos pela mesma recusa antiga em desaparecer. O cenário muda, o instinto não. Há algo neste povo que as invasões não conseguiram apagar, que as crises não conseguiram esgotar, que o tempo não conseguiu diluir. Uma teimosia silenciosa, uma convicção, muitas vezes sem nome e sem rosto visível, de que aquelas terras entre o Minho e o Algarve eram algo, e que esse algo valia a pena defender. Em 1015, essa convicção não tinha rei, não tinha general, não tinha sequer um conde reconhecido. Tinha apenas homens e mulheres comuns que olharam para o Douro em chamas e escolheram ficar. Portugal sobreviveu a 1015, mas o que esta história revela não é apenas a sobrevivência de um território, é o caráter de um povo que ainda hoje carrega esse peso e esse orgulho no sangue. Este povo não começou aqui, mas foi aqui que provou, mais uma vez, que não tinha intenção de terminar. Só em 1096, quando o rei Afonso VI de Leão confiou o território a Dom Henrique de Borgonha como dote de casamento, é que a linhagem condal seria reconstituída. Se você quer saber como um cavaleiro borgonhês recebeu estas terras e o que fez com elas, esse vídeo está aqui no canal. Vou deixar o link no card acima e na descrição. E se você gostou dessa história, deixe o like no vídeo para que ela chegue a mais pessoas e aproveite para se inscrever no canal para não perder mais história de Portugal. Ainda há muito o que contar. Até o próximo vídeo.